Bom dia, irmãos, graça a paz. Hoje eu vou falar sobre um Deus de justiça, que foi o tema que Jesus colocou no meu coração para falar hoje. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 1, e vamos ler de Êxodo 1 ao 13. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei nas terras do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não nos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações do julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos dizer, farei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Para quem não sabe o que é um bordão, é uma espécie de cajado. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor te ha dito. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui trazendo a sua palavra para a minha igreja que eu gosto tanto. Abençoe a vida de todos os irmãos, nos dê um domingo de bênção, uma manhã abençoada. Em nome de Jesus, amém. O título da minha pregação é Um Deus Justo. O que eu li foi que Jesus ele deu um propósito para Moisés e Arão, que era tirar o povo lá do Egito. Só que ele também explicou que endureceu o coração de Faraó. E dito isso, teve as consequências disso, porque como o Faraó não aceitou que o povo hebreus fossem embora, eles teve essas consequências, que as consequências foram as 10 pragas do Egito. E as 10 pragas do Egito, eu vou ler cada uma. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Vou ler aqui. E lhe dirás ao Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Ou seja, o Senhor transformou as águas do Egito em sangue. E depois teve mais pragas, que foi as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes nos animais, chuvas de pedras, gafanhoto, trevas. E a segunda praga foi rãs, que o rio produziu em abundância e entrarão na casa, nos quartos das pessoas. E isso foi assolando o Egito, foi atrapalhando eles, mas todas as vezes o Senhor pedia para o Moisés e Arão falar para Faraó, para pedir para o povo sair do Egito. Ele estava pedindo, mas o Faraó não estava aceitando. Aí ia tendo mais consequências. Aí teve as moscas.
Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre teus oficiais, o teu povo, nas tuas casas, as casas dos egípcios, e também na terra em que eles estiverem. Ou seja, foram vindo mais e mais pragas. Depois teve peste nos animais, aí foi acabando a comida, teve feridas que o povo egípcio ficou ferido, teve chuva de pedras, muita gente não acreditou e misturou pedra com fogo e caiu sobre eles, teve os gafanhotos. Vocês já pensaram se começasse agora a ter gafanhoto, não tivesse água, não tivesse comida aqui, se tivesse ferida em você, começasse a chover pedra, eu acho que seria muito ruim, na minha opinião. Depois tudo ficou em trevas por 3 dias. E a 10ª praga, eu vou ler aqui o capítulo 11, os versículos 4 a 7. Moisés disse assim: diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor, e todo primogênito dos animais. Ou seja, o filho do Faraó, primogênito, morreu. O filho do rei do Egito morreu. E o Senhor estava lá, estava colocando mais consequências por conta que ele não ouviu a voz dele, no caso Faraó. Mas Jesus ele também deu a instrução para o seu povo, que eles tinham que colocar sangue na porta deles para poder sobreviver, para o anjo da morte não matar os seus filhos primogênitos. E assim foi acontecendo. Aí, depois disso tudo, o faraó libertou o povo dos hebreus, mas ele caçou eles. E chegou numa hora que Moisés ele abriu o mar vermelho. Ele colocou o cajado e o mar abriu. E terminou que depois disso eles conseguiram ganhar, porque o mar se fechou e aí os egípcios não conseguiram pegar eles, né? De isso. Ou seja, o nosso Deus, ele é muito bom com a gente. Ele conseguiu fazer o povo Egito, dos hebreus saírem do Egito, mesmo com todas essas consequências, eles sobreviveram. E depois disso, eles passaram 40 anos no deserto. Mas sabe por que eles passaram 40 anos? Porque eles poderiam ter um caminho mais curto. Mas o Senhor os castigou, porque Ele é justo. E Ele também castiga o seu povo. Porque eles duvidaram de Deus, eles reclamaram nas dificuldades, e 12 espias foram enviados e passaram 40 dias em Canaã. E 10 deles falaram que estava tudo ruim lá. Então Deus os castigou. E a cada um dia que os espias passaram lá, eles passaram 1 ano no deserto para poder chegar em Canaã, que é a terra prometida. Eles passaram 40 anos. Eu acho que provavelmente o caminho mais curto daria andando assim, uns 10 anos, mas Deus os castigou. Mas ele também enviou maná, enviou água, eles estavam bem lá. Jesus deu muito bom a eles, mas eles foram ingratos. E sabe o que isso tem a ver com o nosso dia de hoje? É que quando Deus manda, a gente deve obedecer, para não termos as consequências de um coração endurecido que nem o de Faraó. E essa daqui foi a minha pregação, e eu queria orar para encerrar a mensagem bíblica de hoje. Querido Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por ter lido a palavra que o Senhor mandou falar para a sua igreja. Nos dê uma semana de paz, Senhor. Nos dê uma ótima EBD e leva para casa as pessoas que têm que ir mais cedo. Leva em paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu aconselho que vocês leiam todo o livro de Êxodo, porque é uma história muito boa que eu gosto muito também.
Obrigado, Miguel, pela palavra. Que importante a gente ver um jovem já trazendo a palavra do Senhor, né? Compartilhando e falando também sobre a importância do cuidado, né? Esse Deus justo enviou as 10 pragas, mas protegeu o seu povo, né? E é interessante, Miguel, que quando eles passaram sangue nos umbrais da porta, que umbral é isso aqui, né? Para quem não sabe, esse é o umbral da porta. Quando foi passado sangue no umbral da porta, o que significa? Era a libertação, né? O anjo da morte passava e falava, essa porta não entro, porque ali tem um filho de Deus, né? Ali tem alguém, tem um hebreu ali. Então, como é bom a gente poder escutar essa palavra. Mas nós vamos orar agora para o Miguel. Eu vou quebrar o protocolo. Vou meter em problema a Fernanda, Kelly e Flávio. Vem para cá. Quer orar pela família. Vamos já aproveitar, agradecer. A gente sabe que Miguel, vamos para cá, Miguel. A gente sabe que Miguel tem sido criado no Evangelho há muito tempo, né? Tanto papai como mamãe, né? Eu sei que estão orgulhosos deles também, né? Dele nesse momento. Vamos orar agradecendo por essa família. Senhor, te agradecemos pela vida de Miguel. Te agradecemos por esse jovem já, um adolescente que logo, logo vai passar jovem. Pela forma como ele tem sido criado nos teus caminhos, Pai. Eu sei que desde o ventre da mãe ele foi separado por uma obra do Senhor, Pai. Continuamos pedindo, clamando pela vida dele. Te agradecemos pela mamãe, Fernanda Kelly, pelo papai Flávio. Obrigado por essa família que tem honrado ao Senhor, Pai. Continua os guardando, cuidando e tudo que é que eles façam, caminhem, que eles possam sentir da tua boa mão sobre eles, Pai. É assim que nós louvamos agora e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Obrigado por cada momento dessa celebração, pela tua palavra. Queremos agora clamar pela nossa EBD, que possa ser um tempo de aprendizado, um tempo de conhecimento, ainda mais do Senhor, Pai. Que a gente possa aprender a cada dia, caminhar junto contigo, Pai. Assim que nós choramos agora, dá-nos uma semana abençoada. O domingo também à noite, a nossa celebração, que possamos ter um tempo aqui de gratidão ao Senhor, Pai. E que possamos ter uma semana provando da tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Assim que nós choramos agora, Pai. Que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam agora e por todo sempre, sobre toda a tua igreja e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Em nossos corações, falando com cada um de nós através das canções que foram entoadas aqui. Vamos louvar agora as maravilhas divinas do nosso Deus e contá-las à próxima geração. Ao Deus de amor.